Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, o 47º episódio. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar com um professor, com um escritor, com um jornalista, com um ator, com um editor, com um homem ligado aos quadrinhos, com um homem ligado ao movimento de poesia no estado do Rio de Janeiro, o querido Jorge Ventura. Ele que é uma das figuras, é um dos autores mais requisitados nos movimentos de poesia em todo o estado. Ele que está à frente de uma importante associação de poetas no nosso estado, vou falar um pouquinho sobre esse trabalho também, que tem projetos, que tem editado autores e autoras importantes, vai conversar conosco hoje. Vou dar o convite e aí a gente divide a tela e começa a falar sobre o filme que ele escolheu, que é O Advogado do Diabo, um pouco sobre a sua trajetória literária, artística, poética. Ele já está aqui, vou mandar o convite e a gente começa a conversar. Mandando o convite para o Jorge. Dividindo a tela. Boa noite, Jorge. Boa noite, Erivelto. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo e compondo essa seleta audiência desta noite final do feriadão, né? Rapaz, só posso começar agradecendo a você, primeiro por participar do projeto, segundo pela deferência de abrir um espaço na tua agenda, talvez até abrindo mão, né, de curtir um pouco mais o feriado para conversar conosco. Então é motivo de muita alegria, um prazer muito grande receber você essa noite. Eu quero começar destacando algumas informações sobre você. É graduado em jornalismo pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em marketing e didática do ensino superior pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade Estácio de Sá. Atua profissionalmente como editor e jornalista. Deixa eu pegar aqui porque a lista é grande. É um ator, é um performático, né? Um poeta performático, autor de 10 livros, eu vou aqui elencá-los. Turbilhão de Símbolos, pela Imprimatura em 2000, Surreal Semelhante, pela Imprimatura em 2003, Sock Paul Crash, 40 anos da série Batman no Brasil, pela Ópera Gráfica em 2006, Faca de Ponta, Fogo de Palha, pela Oficina Editores em 2012, que eu fui ao lançamento na Bienal do Livro, tenho autografado lá no stand da Oficina Editores, direto da Bienal do Livro, inesquecível. Tem ainda O Reverso do Morcego, com ilustrações de Paulo Chacon, pela CQI em 2015, Sock Paul Crash 2, a história da cult série Batman de 66, que é pela CQI 2017, Palavra e Poesia, aí já pela editora Ventura, em 2018, Batmania Animated, 25 anos da série animada no Brasil, em coautoria com Paulo Chacon. Em outubro de 2020, lançou o e-book. Olha só, gente, quanta coisa. Em outubro de 2020, lançou o e-book em coautoria com Val Melo, intitulado A Violeta 19, uma transmutação pandêmica, pelo selo da Ventura Editora. E recentemente publicou também, com autoria, dessa vez com Antônio Gutmann e Dalmo Saraiva, nosso querido poeta em memória, o livro Trio Patinhas, 2 em 1 Escracho Lírico, pela Ventura Editora. É um poeta traduzido, né, e publicado em várias antologias e coletâneas nacionais e internacionais, traduzido seus poemas para o inglês, francês, espanhol e até para o grego. E eu não estou falando grego, me perdoe o Fausto trocadilho, mas isso é a pura verdade. Então, assim, detentor de diversos prêmios, aí a gente vai falar ao longo da nossa conversa. Ufa! É um autor respeitabilíssimo, um ser humano maravilhoso, porque eu tenho grande admiração e pelo qual eu tenho grande gratidão, porque lá no início da minha carreira foi um dos primeiros autores a abrir espaço, a abrir um momento ali para que eu pudesse dizer o poema, que parou para ouvir um dos meus poemas, e sempre com muito carinho, com muita gentileza. Então, para mim é muito importante, Jorge, receber você dentro desse projeto. Você é uma figura pela qual só dizer da gratidão
ainda seria pouco, porque você sempre atendeu aos meus convites. Na faculdade onde trabalhei, ao lado de Vânia Moraes, fez um show de teatro e poesia inesquecível, que até hoje os meus ex-alunos e alunas comentam da tua participação. Então eu só tenho a agradecer a você, dizer da minha admiração, da minha felicidade em receber você no projeto e abrir espaço, então, para suas considerações iniciais. Notável poeta, notável amigo, seja muito bem-vindo. Olha, eu só posso dizer, em breves palavras, todo o meu contentamento, a minha honradez, né, por estar aqui nesse momento participando desse seu projeto, que já é um projeto muito bem sucedido, e eu sei que isso servirá, né, de material para futuras pesquisas, né, são registros que a gente precisa ter, né? Eu costumo dizer que o que faz a nação é a memória, né, que se constrói. E o que você faz como professor, né, como um homem da academia, é justamente construir essa memória. Então, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, por essa oportunidade. Sinto-me honrado, agradecido e, mais uma vez, eu dou meu boa noite a todos e todas que estão compondo essa audiência maravilhosa aí, em especial a Maria Célia, que chegou aí, o Mauro Ferreira, a Dinalva, a todos vocês, um grande beijo. Vi José Manuel Dias, vi também Tiago de Barros entrando aí rapidamente, enfim. Se eu estivesse me esquecendo de alguém aí, me perdoe, tá? Mas o mais importante é que vocês continuem aí nos assistindo e eu tenho certeza que nos próximos 70, 80 minutos, né, teremos muito papo, né, muita poesia, muita memória ainda para falarmos. Jorge, os coraçõezinhos já estão subindo aqui na tela. Aproveito, então, as suas considerações iniciais para também fazer a minha saudação, meu agradecimento, né, às pessoas que você citou, às pessoas que estão nos acompanhando. Entrou aqui agora a Mari, foi minha aluna, querida professora, mandando um abraço para a gente. Muito obrigado pelo carinho, Mari. E assim, eu tenho que me policiar no sentido de que eu não posso esquecer de abrir a nossa conversa, antes de fazer a pergunta tradicional do projeto, de fazer a saudação também ao presidente da Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Jorge Ventura. Na minha conversa que tive aqui com a Eurídice Espanhol, com a querida Eurídice, eu acabei trocando o nome, né, da associação, peço desculpas publicamente e aproveito para reiterar, é a Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do querido amigo, do querido poeta, ativista cultural, não é? Jorge Ventura. Claro que no decorrer da nossa conversa, ele vai falar das associações, da associação que preside, das associações das quais faz parte, mas eu quero começar então colocando o Jorge para trabalhar. Jorge Ventura, meu amigo, como é o filme da sua vida? Então, eu escolhi o filme da minha vida. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a todos vocês que o cinema, né, a sétima arte, ela faz parte de toda a minha formação artística e literária. E eu diria que não apenas o cinema, né, mas também a TV, porque eu sou de uma geração pós-baby boom, né? Eu sou a chamada geração X, que cresceu assistindo às séries de TV. Eu acho que ao longo da nossa conversa, nós, em algum momento, nós vamos falar um pouquinho também disso, né? O que isso resultou, né? O fato de eu, muito criança, tendo que tomar conta do meu irmão mais novo e assistir aos seriados e aos episódios, e eu já tinha em mim o hábito de desenvolver, né, um texto, um roteiro e modificar, né, as falas dos personagens e dar um outro fim a cada episódio. Com isso, eu desenvolvi em mim a habilidade redacional. Daí eu fui para o jornalismo, eu fui para a literatura, eu fui para a publicidade, né? Eu fui para a comunicação social, para o marketing, e eu tinha que também interpretar para entreter o meu irmão mais novo. Com isso, eu também desenvolvi em mim, né, de forma, né, orgânica, de forma espontânea, o lado do intérprete e depois, né, eu fui estudar teatro e me tornei ator. Então, tudo começa com cinema e televisão.
Então, o cinema sempre realmente norteou, né, a minha vida, né, pessoal e também, por que não dizer, a profissional. Como eu mesmo disse, né, o cinema ele é uma arte que me mexe, como diria o Goulart, né, ele que me causa alguns espantos. E ele dá algumas catarses tão grandes que eu saio do cinema, às vezes, tão impactado com determinados filmes, que inevitavelmente, eu ainda sou do tempo do papelzinho, né? Eu vou lá e anoto, né, uma frase, uma fala, que aquela fala vai se tornar um verso e vai se tornar um poema e vai ser o início de uma obra. Né? Nossa, já aconteceu isso várias vezes. Inclusive, o Palavra e Poesia começou assim, que é um livro, que é um conjunto de metapoemas até premiados em vários concursos, mas tudo começou assim, né? Eu sendo impactado pelo cinema. E eu escolhi para a noite de hoje o filme O Advogado do Diabo, né? Que foi um filme que foi lançado, produzido e lançado em 1997 pela Warner, né? E conta, né, com um elenco, tendo como elenco, né, a tríade principal, né, aquele mega star, que é um grande ator, que é o Al Pacino, tem também o Kenny Reeves, que é um bom ator, né, e tem também a querida Charlize Theron, que ela estava começando ainda, né, belíssima, mas você tendo Al Pacino, né, encabeçando o elenco, você não precisa, né, ter preocupação, que você sabe que você vai ver, vai assistir a um bom filme. E não propriamente pelo que o arquétipo, né, dos personagens, né, foi apresentado, da forma como foi apresentado, porque aí a gente pode discutir o filme até pelo lado religioso, mas não é esse a questão. Eu escolhi esse como um dos filmes da minha vida, e sim pelo lado mais humanista, né? Porque eu acho que ele desmascara, né, as fraquezas humanas, né? Todas as nossas idiosincrasias, os nossos defeitos, as vicissitudes, né, as fraquezas, as manias e os pecados, por assim dizer, né, estão lá nesse filme. Então, quando a gente fala o advogado do diabo, a gente fala do que somos nós, né, Erivelto? Infelizmente, a humanidade caminha cada vez mais para em direção ao seu umbigo, cada vez mais a egolatria, cada vez mais o egoísmo, cada vez mais a ganância, cada vez mais a soberba. E por que escolhi esse filme? Porque justamente eu tentei construir a minha trajetória com os dois pés, né, no chão, né, para tentar não ser seduzido por esse diabo, né, essa tentação do estrelismo, né, da fama fácil, né, e também, por que não dizer, do dinheiro, né, porque é o que a gente mais vê hoje, né, cada vez mais os poderes econômicos, né, mandando, né, no mundo, né, tudo agora é o dinheiro, é fama, né, Andy Warhol, quando falou daqueles 15 minutos de fama, cada vez mais hoje as pessoas vendem sua alma ao, entre aspas, diabo, né, para que tenham essa oportunidade de se lançar famoso, de se lançar midiático, né? E as pessoas se esquecem que o menos é mais e o simples é muito. Então, é muito difícil. Isso acontece em todo e qualquer segmento profissional na vida de todo mundo. Mas penso que no meio artístico e no meio literário, essas fraquezas e essa egolatria se acentuam mais ainda, porque nós fazemos parte de meios, né, que são meios mais expressivos, né, meios que contam com o apoio da mídia. Então, tem um jogador de futebol, que hoje em dia também é uma estrela, né? Não é somente aquele jogador daquele desporto chamado futebol, mas é também um popstar. Tem a música, o rock, você tem o teatro, você tem o meio acadêmico. Nós temos aí agora, que foi até polêmica, né? As mais recentes eleições da Fernanda e do Gil na ABL. Ah, por que entraram? Porque são notáveis. Olha só a questão de notabilidade, né? O que vem a ser notável. E aí a polêmica, mas não são
literatos, são, né, são pessoas ligadas ao teatro e à música, enfim. O que se fala, quanto mais se fala, se vende jornal. E esse filme fala isso, né? Fala justamente sobre a ganância, né? A ambição de um jovem advogado de defesa, que ele é um talentoso profissional, mas que se vende, ele é, vamos dizer assim, atentado pelo ele é tentado pelo diabo, né, para que ele se venda e faça tudo, né, sem escrúpulo algum, para chegar à fama, ao sucesso. Então, para ganhar o quê? Notoriedade, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, e com isso ele deixa a família, né? Ele se afasta cada vez mais da mãe, da principal pessoa que sempre o apoiou, que foi a mulher, né? Que sempre o amou, e ele começa a cair naquele mundo lascivo, né? A promiscuidade, né? Enfim, a luxúria, né? É o dinheiro fácil chegando. Então, tudo isso, hoje, o ser humano, ele é tentado a seguir outros rumos, outros caminhos. Então, eu tenho esse filme, principalmente na cena final, quase na cena final, em que há um embate, né, ao discurso do personagem do John Milton, interpretado magistralmente pelo Al Pacino, quando ele fala o que vem a ser Deus e o diabo. Então, por isso eu escolhi O Advogado do Diabo para esta noite como filme da minha vida. Agora, você escolheu O Advogado do Diabo e falou muito bem sobre ele até aqui, mas poderia ter escolhido uma gama enorme de filmes, porque quando eu fiz o convite a você e a gente falou ao telefone, você conversou comigo detalhes, minúcias de filmes como O Sétimo Selo, A Noviça Rebelde, Casablanca. Você é um homem, como você falou no início, muito ligado ao cinema, muito ligado à sétima arte, né? E deixa isso claro o tempo todo nas tuas reflexões, nas tuas ponderações sobre o filme que você escolheu falar, que é O Advogado do Diabo. Impressionante, a leitura que você faz é realmente impressionante. Agora, eu queria falar da tua atuação como poeta. Eu acompanho o movimento poético no estado do Rio de Janeiro há algum tempo, já tive a oportunidade de dialogar, de interagir com centenas de poetas, alguns, né, que são poetas para nós, né, inesquecíveis. Você ainda há pouco, aqui nos bastidores, citou dois poetas muito queridos, amigos nossos, já falecidos, infelizmente, que é o Marcos Vinícius Quiroga e o Aloysio Rezende, que foram, inclusive, membros de uma banca de jurados quando você se apresentou na Academia Brasileira de Letras, com um poema lindíssimo, muito potente, muito forte, enfim, e poetas inesquecíveis. Mas você é dos poetas que é quase como uma unanimidade, requisitado em todos os eventos no estado do Rio de Janeiro, não é? Dirige uma grande associação de poetas, no Sindicato dos Escritores, no Poveb, quando eu te vi no Bom Dia Poesia, lá na Pedra de Guaratiba, lá no início dos anos 2000, e você já na Casa do Poeta, junto com Romildes Meirelles, Vânia Moraes, Regina Santana, Luna Fernandes, tanta gente querida. Ainda há pouco o Tchelo de Barros passou aqui e comentou. Tanuce Cardoso, eu sei que é fã do teu trabalho, te acompanha. Tanta gente, é injusto. Todos e todas os poetas assim fantásticos que conheci sempre tiveram uma palavra muito gentil e de muita admiração ao teu trabalho. Isso para mim, eu nunca vi, nem nunca soube de alguém que dissesse, mas o Jorge Ventura, eu não sei. Já vi você brilhando no palco do Teatro Glaucio Gil com Poesia Simplesmente, em eventos na Lona Cultural de Campo Grande, na Flip, tanto lugar bacana que você já teve, se apresentou sempre com sucesso. É isso que me faz fazer essa colocação. É quase que uma unanimidade, para não dizer que é uma unanimidade, mas eu quero te perguntar o seguinte: como é que você começa na poesia? Como é que você dá os seus primeiros passos como poeta? Conta pra gente. Então, eu disse agora há pouco, né, que eu desenvolvi em mim, né, a habilidade redacional.
mas sempre fui uma pessoa que li muito. Eu sempre defendo isso, né? Quem escreve bem, ler bem, né? É a pessoa que tem a capacidade de ler, vai escrever e escreve muito quem lê muito. Então, eu sempre fui uma pessoa que li muito. E, curiosamente, a poesia me chegou de forma tardia, porque a prosa me chegou antes, né? Eu, aos 12 para 13 anos, eu já lia romances. É bem verdade que há alguns best-sellers, né? Que depois você vai estudando, você vai encontrando outros autores, né? Autores de uma profundidade até maior. Você encontra um best-seller, um Harold Robbins, um Stephen King, você encontra o Sidney Sheldon, que eram sucessos na década de 1970. Você encontra uma Agatha Christie, né, uma grande romancista policial, mas ali eu comecei a entender o que era exatamente você escrever, né? Aquela ambiência que a Agatha fazia quando ela descrevia o perfil de cada personagem, o tipo de roupa, a idade, o que ele usava, o que ele gostava. Eu falei, caramba, eu acho que escrever tem essa magia. E tudo em mim, a minha criação, ela tem movimento. Daí a minha identificação direta com o cinema, né? Que é uma arte em movimento, né? Assim como também o próprio teatro, né? Então tudo para mim tem que ter o movimento. Mas, como eu disse, a poesia ela só chegou quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu já fazia parte do teatro universitário da extinta Universidade Gama Filho, e eu fui convidado para participar o que eles chamavam de uma poemontagem, ou uma montagem cênico-poética, né? Que reunia, né, poemas de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, de, de, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Ferreira Goulart, que estava voltando do exílio naquela ocasião, e também havia espaço para a poesia portuguesa, né, na figura do grande Fernando Pessoa. Então, foi ali que eu comecei a entender, eu que já tinha, eu já havia estudado literatura no segundo grau, né, que era o antigo científico, mas assim, sabe quando você estuda para passar de ano, né? Algumas coisas ali ficavam assim meio perdidas para mim. Eu só comecei realmente a fazer uma imersão na literatura, sobretudo no gênero poesia, quando eu tinha os meus 17 para 18 anos. Foi quando eu tive, para mim, foi um divisor de águas. Foi a poesia de Ferreira Goulart, né, com Poema Sujo, e um dos heterônimos, perdão, de Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos, com um poema em linha reta. Então, são dois, para mim, são dois nomes expoentes que me representam muito. E foi ali que eu comecei, já no palco, encenando os poemas de Goulart, né, de Pessoa, né, de vários outros grandes poetas também brasileiros. Então, eu comecei ali já a estudar literatura, a participar de oficinas, mas eu tinha que optar. Como eu estava cursando jornalismo na Universidade Gama Filho, eu preferi concluir o meu curso, seguir comunicação, para mais tarde seguir literatura. Não foi possível em nível de formação acadêmica, mas eu fiz cursos de especialização, outras oficinas literárias com a nossa querida Susana Vargas, com o nosso querido Afonso Romano de Santana, e eu também, concomitantemente à minha formação acadêmica de jornalista, eu estava também concluindo os meus cursos profissionalizantes como ator, né, em artes cênicas. Eu comecei na Martins Pena, depois fui para a CAL, que é a Casa de Arte das Laranjeiras. Cheguei a fazer alguma coisa também de cinema, e depois eu tive que optar, porque eu não tinha assim aquele apoio dos pais, e aí a literatura ficou na gaveta, né? Eu continuei lendo muito e a poesia ficou lá guardadinha, né, hibernando. Passaram-se 20 anos, Nossa. 20 anos, e eu, na década de 80 para nos anos 80, 81, 82, eu acompanhava os movimentos poéticos, né? Eu vi os Camaleões, eu conheci Cairo Trindade, eu tentei já ousar fazer algumas performances naquela época, mas
eu tinha que optar, eu não podia estar toda noite ali, eu era jornalista, eu tinha que optar, então eu tinha que estar lá na redação. Então eu fui recuando, recuando, e até que veio a década de 1990, e quando chegou 1996 para 97, eu estava com 13 quilos mais, e eu disse, eu preciso voltar à minha essência, eu preciso voltar à literatura, eu preciso voltar a escrever. Abri a gaveta, que estava empoeirada, né? Comecei a retirar os poemas. Então, de 96 para 97, eu falei, agora é o momento de eu revisitar minha poética, voltar a estudar, e aí eu comecei a estudar e a frequentar saraus. Tá? Só que quando chegou em 1999, houve um boom, eu não sei se você está lembrado, Erivelto, né? Eu não sei o ano exatamente que nós nos conhecemos, talvez 2000, 2001, 2000. né? 2000, né? Olha só, e eu começo, a minha data mesmo é 99, que foi que em 98 eu juntei uma galera, né? Eu reuni os meus amigos de teatro universitário, né? E culminou tudo em 2000, porque meu primeiro livro, intitulado Turbilhão de Símbolos, que é esse livro que eu vou apresentar aqui a vocês, ó, ele foi publicado, que é um selo das 7 letras, da Imprimatur, do Jorge Viveiros de Castro. Foi Turbilhão de Símbolos, que eu lancei em setembro de 2000. Então, de 99 até 2000, eu comecei eu entendi da seguinte forma, eu preciso mostrar o meu trabalho. E aí eu comecei a circular. Eu falo que é do Oiapoque ao Chuí sem sair do Rio de Janeiro, né? Porque, na verdade, eu ia para qualquer lugar, eu atravessava a ponte, eu ia para a Baixada, eu não tinha tempo ruim. E eu sou, até hoje, morador da zona oeste do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá. Embora eu tivesse já a oportunidade de morar em outros bairros, mas quando jovem, mas eu sou realmente de Jacarepaguá. Então foi aí que começou mesmo, em 99, a me dedicar. E como eu era ator, eu tinha essa facilidade de interpretar, né, os meus poemas. Então, naquela época, eu achava que por ser ator, olha só como é que são as coisas, né? A palavra, ela se fundia e confundia com a própria interpretação. Era um engano meu, porque muita gente ficava ali marcando o ator e não marcava o poeta. Então, eu sofri muitas críticas no início também. Havia a mesma ala que adorava o ator, o intérprete, não gostava do poeta, ou por outra, não é que não gostasse, mas que ficava tão encantado, né, com a minha interpretação, com a minha performance, que acabava não gravava a mensagem poética que eu deixava. Foi aí que eu comecei a estudar e a entender que, para interpretar poesia, tem que ser mais do que um ator, tem que ser mais do que um poeta, porque há também aqueles poetas maravilhosos que assassinam seus próprios textos, né? Tem aquele outro lado da questão também, né? Quando vai falar seu texto só lendo no livro, porque você não é impactado. Aí eu entendi que o bom intérprete de poesia tem que a palavra estar aqui, ó, à frente do ator. Então, a verdade, em primeiro lugar, tem que estar aqui na altura do peito, nunca distante do seu espectador ou do seu leitor. E mais ainda, quando se interpreta, mais do que quando se interpreta na dramaturgia, o intérprete, um ator, tem que entender que quando interpreta um poema, a palavra poética tem que estar em primeiro plano, mais do que o seu próprio performance. Então eu fui aprimorando, aprimorando. E hoje, Erivelto, com muita honra, eu digo que eu somo muito mais prêmios como autor, como escritor, do que como intérprete. É incrível, né? Olha Massa. só como a coisa mudou. Então, para mim, é muito carinhoso e é muito luxuoso ouvir um elogio da sua parte, de muita gente que gosta da minha interpretação, né, do ator Jorge Ventura, mas que hoje reconhece a minha poética, né, que sabe da minha luta, de como eu me dediquei ao longo desses anos. Então, hoje eu chego ao meu 10º livro com muita luta, né, e com muita dedicação. Então, de 99 para cá, foi assim que tudo começou, né, essa dedicação. Eu comecei a trabalhar essa ponte, que a gente chama de poesia cênica, né, que, ou seja, a poesia para ser interpretada no palco. Porém, hoje, eu divido muito meu tempo e eu tenho hoje mais atenção voltada para a poesia publicada no papel ou publicada na plataforma digital
do que propriamente a poesia a ser apresentada num espaço cênico ou no palco. As pessoas estão encantadas com você. Lígia está dizendo fantástico, está dizendo que é sua fã. Val Melo está dizendo que é muito bom, aplaudindo você. A Vessa Poética está dizendo que é interessante essa tua abordagem sobre declamar poesia e dizer poesia, ou dizer a própria poesia. É muito, muito boa essa abordagem que você traz. Só que é o seguinte, você falou do teu ponto de vista sobre a poética, sobre a sua própria trajetória, mas eu sou um pouco São Tomé nesse caso, ainda mais quando recebo um poeta do seu quilate aqui. Eu quero ver você dizendo um poema ou dois poemas para a gente. É possível? É possível. Eu queria te ouvir. Eu abro com um poema que muitos conhecem e está nesse meu livro, que foi premiado pela União Brasileira de Escritores, né, com o prêmio Lê do Ivo, foi publicado em 2018 e ele foi premiado em 2019, que é o Origami, que é o poema que abre, né, o livro Palavra e Poesia, que é este livro aqui, este livreto, né, que É um você também já livraço. recebeu já, né? Eu tenho autografado, livraço. E o que acontece com origami, é claro que poema não se explica, mas acontece que todos sabem que, todos nós sabemos que origami, né, é a arte milenar da dobradura de papel. Então eu faço metaforicamente, essa ponte entre o exercício do poeta, a lida do poeta diante, né, do seu ofício, diante do papel, aquele sufoco, aquele desdobramento, né, do próprio poeta, do próprio escritor. E eu criei com isso um metapoema, e aí eu resolvi intitulá-lo Origami, que diz o seguinte: quando a ideia me perturba entre o barulho e o silêncio, tudo é um só contrassenso. Que inocência ou culpa virá em vão me julgar neste papel tumular? Reparto em dobras meus textos, discursos e manuscritos, de abismos e de delírios, nas páginas palimpsestos. Reparto também a folha, metade doutra metade, do que é múltiplo e arte. E antes que a ideia se recolha, e a angústia vire bolha, e o papel retorne seda, nas dobraduras das letras, o verso assim se desdobra, pois toda palavra é obra para muito além do poema. Bravo, que lindo. Ô Jorge, deixa eu registrar. A Tânia está dizendo aqui parabéns. Maria Célia dizendo que é sua fã. Dizendo que você é um grande mestre. Lígia dizendo que você é um grande mestre. Os coraçõezinhos subindo aqui na tela. Valmelo dizendo, esse poema é meu querido. É lindo, realmente. Grande Val, perdão. Val, ela sempre falou desse poema. É um poema de que gosto muito mesmo, ela sabe disso. Muito obrigado aí por vocês todos estarem participando. Lígia, um grande Maria beijo. Célia, Tá? com um monte de coraçõezinhos aqui na tela para você. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas. Muito obrigado pelo prestígio da presença. Obrigado mesmo. Beijo por vocês estarem nos assistindo aqui. Jorge, primeiro poema Origami e o segundo poema? O segundo é um curtinho, que é um poema... eu digo que é um poema naturalista, né? De um gênero naturalista. Mais do que o realismo, né? E é um poema seco, é um poema amargo, que abrirá. Ele já foi publicado em coletâneas, ele fez parte de um show que eu fiz com o cantor Biafra, e ele vai abrir o meu próximo livro solo de poemas. Não sei se será em 2022, mas vamos ver. Que é Crueza, que diz o seguinte: sou língua de sal, não poupo palavras. Em mim, nenhum Deus. Em mim, só um homem que peca e execra, e desfeito em dores, sobrevive a quedas sem nenhum pudor. A sorte, me atrevo, só creio em meus atos. Vejo o que não devo, o osso em vez da carne. Uau!
Incrível, incrível. Ô Jorge, enquanto você está dizendo teus poemas, enquanto você está falando, fazendo essas reflexões, essas conjecturas sobre o teu fazer artístico e poético, eu me lembrei de uma frase numa crônica do Rubem Braga, na qual ele diz o seguinte: é difícil esse ofício de viver em voz alta. E o Rubem Braga era também um jornalista, um cronista, e aí não tem como não fazer essa ponte com o teu trabalho, porque eu estou lendo aqui na pré-pauta, as pessoas que estão acompanhando, o Jorge lançou uma editora há menos de 5 anos, ou há 5 anos no máximo, já tem mais de 60 títulos, divide seu trabalho, seu fazer poético, literário, a sua profissão como ator e jornalista, com a presidência de uma grande associação, com a vice-presidência da União Brasileira de Escritores, não, é membro da União Brasileira de Escritores, vice-presidente, desculpe, da ABLAP, que é a Academia Brasileira de Letras e Artes pela Paz, é um dos membros do grupo Poesia Simplesmente, é membro da SBPA, Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, sócio-diretor e editor da CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes, ao lado de Paulo Chacon e Diogo Oliveira. Onde que você arruma tempo para tudo isso, rapaz? Eu já fui melhor, sabia? Hoje em dia, as pessoas que me conhecem mais intimamente acham até que eu estou até devagar. Olha, eu não sei. Você sabe muito bem que eu tomei o lugar do Sadi Bianchini, né? Que o Sadi, nos anos 1980, 1990, todo mundo dizia assim, mas como é que você consegue? Você é tão ubíquo, você é quase um deus onipresente, né? Está sempre em todos os lugares. Olha a avó falando ali, onipresente. E aí, eu não sei por que carregados d'água, né? Eu, na construção do meu nome, né? Na minha dedicação, né? Profunda para que eu entrasse nesse meio e mostrasse o meu trabalho, me situasse nesse meio, eu realmente investi, né? E naquela época, eu tinha meu carro, então, é curioso o que eu vou dizer, né? Eu tinha o meu trabalho, né? Que eu tinha que honrar o meu horário, mas eu, a partir das 7 da noite, meu amigo, se houvesse assim um sarau em Botafogo, outro em Ipanema, e na madrugada em Niterói, eu iria amanhecer lá em Niterói. Mas aí todo mundo teria me visto, né, numa virada de noite. Aí no dia seguinte, não tínhamos ainda redes sociais, né? Mas aí o que acontece? Ué, mas o Ventura teve comigo na Botafogo. Não, mas ele teve também em Ipanema. Aí o outro, não, mas ele estava lá em Niterói. Então, eu comecei a ter essa... ser adjetivado com um poeta onipresente, essa ubiquidade, né, divinal, né? Mas eu juro para você que hoje a idade está chegando, eu já estou mais seletivo, né? Ô, Jorge, mas eu desculpa, seguinte, meu querido. a Lígia está dizendo, desculpa te interromper, mas eu não posso perder, vai subir o chat, eu não posso perder isso. Lígia está dizendo o seguinte, é nosso Deus poético, Luciana está dizendo, Jorge é fera, estão concordando aqui com você. Você fazia o circuito numa noitada só, você fazia 3, 4 eventos de poesia. Desculpa te interromper, mas é isso, eu concordo com elas, é impressionante. Pois é, e aí o que acontece? Eu digo a você que num dia que eu não estiver em movimento, num dia em que eu não estiver produzindo algum texto, produzindo alguma peça, se eu não estiver memorizando algum roteiro, se eu não estiver pensando em algum projeto cultural, eu estarei a caminho da morte. Porque eu sou uma pessoa, assim como a sétima arte me impacta, né, com a questão do movimento, porque tudo para mim, né, a minha criatividade, a coisa tem movimento, né, tudo tem que ter ritmo, movimento e muita imagem. Na minha vida pessoal eu também preciso disso, eu preciso ter esse movimento, eu preciso estar, né, articulando algumas coisas para que as coisas aconteçam. E eu sempre digo, eu sou um homem sedento por realizações. Isso me resume. Então, sempre foi assim. Um dia que eu não tiver mais essa sede por realização, meu querido Erivelto, comece a se preocupar que o seu amigo Jorge Ventura não está bem de saúde, entendeu? A Lígia está concordando aqui, ó. Também sou assim, por isso ele me inspira. Inspira a todos nós, Lígia. O Jorge é realmente um mestre para quem ama poesia, para quem ama a arte, a cultura no nosso estado. É realmente um diferencial. Maria do Carmo Bonfim está dizendo salve, Jorge, queridíssima.
Eu Grande sempre beijo, Maria do acompanho Maria Carmo. do Carmo Bonfim, estou sempre acompanhando. Que coisa boa, que gente querida que está nos acompanhando, Jorge. Graças a você, graças ao prestígio do seu Obrigado. talento, do seu trabalho. É maravilhoso reunir tantos amigos, tantas pessoas queridas e dedicadas à arte, como a gente está reunindo nesse nosso papo, nessa nossa conversa. Agora, eu queria, você falou em movimento, só para, entre os muitos prêmios, eu estou vendo aqui, recebeu neste ano o troféu da 7ª edição do Prêmio Arte em Movimento, por sua obra em coautoria com Valmelo, que está acompanhando a gente aqui. Um beijo para Valmelo. Intitulado, mais uma vez, eu vou falar o título do livro, A Violeta 19, uma transmutação pandêmica. Então, mesmo durante a pandemia, você continuou produzindo. Me parece que a transmutação pandêmica dialoga com esse cenário da pandemia e recebendo o prêmio. Fala um pouquinho desse trabalho em particular e desse prêmio. É muito curioso você até começar a tocar sobre essa obra, nesse ponto, a partir desse ponto, porque realmente o ano de 2020 foi um ano que me fez, assim, de uma forma abrupta, né, parar de produzir, né? Todos nós, a humanidade, o mundo parou. Fomos realmente muito surpreendidos com essa pandemia. E, à luz da verdade, eu só consegui obedecer de forma rigorosa o isolamento social nos primeiros 30 dias daquela primeira quarentena, vamos dizer assim. Porque logo depois meu pai adoeceu e eu tive que acompanhar meu pai e eu tive que dormir em 2 hospitais diferentes, né? E no terceiro hospital meu pai ficou na UTI e infelizmente ele veio a óbito uma semana depois. Foi um ano muito difícil, o ano de 2020. Está sendo, né, muito difícil para todos nós, muitas perdas, muitos amigos que morreram, muitos amigos que nos deixaram. E eu tive 3 perdas significativas na minha família, né? O meu pai, a minha madrinha e a minha prima. Então eu achava, Erivelto e todos que estão compondo essa seleta audiência desta noite, que eu não iria produzir, porque nesses 30 dias em que eu fiquei isolado, eu só havia criado um poema. Olha só, ao contrário do que muitos pensavam, né? Pelo menos comigo aconteceu isso. Eu não me senti motivado a escrever durante a pandemia, pelo contrário, né? Eu que nunca deixei a depressão chegar, eu sempre fui uma pessoa de estar sempre agitando alguma coisa, como eu disse, né, no início do nosso programa, da nossa transmissão, sempre uma pessoa em movimento. Eu estava começando a sentir que eu estava, né, ficando com menos movimentos, parado, e eu comecei a não ter aquele espanto do Goulart, né, de que ele tanto fala. Eu não fui tocado, inspirado a escrever, só realizei um poema. Mas a partir do falecimento do meu pai, parece que veio assim com muita força a necessidade de transformar, não como um desabafo, porque isso é muito preocupante, porque a gente sabe, a gente estuda, né? A gente não pode simplesmente publicar algo que nós estamos sentindo. Nós temos que pegar essa dor como uma dor coletiva e transformar num grande mote inspirador e tentar trabalhar isso como uma obra de arte. Aliás, geralmente é a partir do sentimento adverso ou do momento adverso é que surgem grandes obras, grandes clássicos, né? Nós sabemos disso. Nem sempre o artista, o poeta, quando está contente, quando está feliz, ele realiza obras maravilhosas. Quase sempre ele está no momento de sofrimento, é um momento adverso. E foi assim que eu me encontrei. E poucos dias depois, eu vejo uma amiga muito próxima, diretora da PERJ também, que passou por um momento, né, também difícil, que foi o falecimento da sua avó. E eu sei que nesse período ela também estava muito abatida, muito preocupada, também estava isolada. E a partir do falecimento da avó, da Valmelo, ela começou a desenvolver alguns poemas, né? E nós, conversando, percebemos que havia alguns temas recorrentes daquele período em que estava, aquele período mais agudo, vamos dizer assim, né? Porque a pandemia não passou, gente, ainda não passou, né? Verdade. Então, havia, assim, a questão
do surto de algumas pessoas. Eu tenho amigos que cometeram suicídio durante o início, né, daquela fase inicial da pandemia. A depressão foi tamanha que cometeram suicídio. Houve pessoas que tiveram que entrar fazer psicanálise, né, porque não estavam segurando mais a onda. Outros estavam com saudade, outros estavam com abstinência sexual, porque o seu namorado, a sua namorada estava distante, não podiam estar ali no mesmo ambiente. Então, isso foi um tema também que nós percebemos, que nós escrevemos sobre isso também. A saudade, o surto, a abstinência sexual, o oportunismo que fizeram desta pandemia, o jogo político, ideológico, né? Então, não importa aqui para que lado, para que ideologia, para qual ideologia. O fato é que fizeram disso, sim, um grande jogo. Então, havia aquelas notícias, né, tristes, enfadonhas, diariamente. Eram 3, 4, 5 óbitos diariamente. Então, foi nessa dor que a gente conseguiu entender que era uma dor coletiva e a preocupação de não botar apenas a dor, o sofrimento do Jorge Ventura, o sofrimento da Val Melo, precisávamos transformar isso numa dor coletiva. Era exatamente o espelhamento, né, da dor pelo qual passava toda a humanidade, que é essa dor da perda, né, do distanciamento. Então, criamos a obra A Violeta 19, uma transmutação pandêmica. Tínhamos que não somente falar da dor, mas também passar, por meio de versos, uma mensagem de fé, de esperança. Daí, a gente pensar, se preocupar, né, de como trabalhar isso. E foi quando nós buscamos, como uma das lendas da Violeta, que ela nasce num rigoroso inverno, que metaforicamente seria um tempo pandêmico, para, né, ela florescer na primavera, que é esse tempo por vir, que é o que a gente acredita que vai começar a partir de 2022. Né? Tomara que realmente a partir de 2022 seja esse tempo, esse novo tempo que nós esperamos. E criamos um e-book porque entendíamos na época que ninguém poderia sair de casa para ir a uma livraria comprar um livro, né? E ainda havia aquele risco de pegar pelos correios, pegar uma encomenda, como seria o manuseio disso. Muita gente borrifava de álcool os livros, acabava que os livros chegavam molhados, né? Então, optamos pela plataforma digital, que era uma maneira segura, fácil, né, de chegar a todos. Foi uma experiência difícil, hoje já é uma realidade, mas, como eu disse em off, né, nós conseguimos ainda este ano, né, por uma questão de trabalhar uma campanha promocional, fazer uma versão impressa desse livro, né, que aqui está, e conseguimos, então, fazer a divulgação de uma live para comemorarmos 1 ano de lançamento da Violeta 19. E soubemos, né, recentemente, nós deveremos participar de uma live no dia 28 de novembro, né, pela organização do Troféu Arte em Movimento, que essa 7ª edição nós fomos trofelistas, nós fomos consagrados, né, como trofelistas. Então, isso para mim, para ela também, foi assim, uma notícia muito mais do que o orgulho por ter um trabalho premiado, foi a sensação de acolhimento, né, de afago das pessoas que entenderam a nossa proposta, que era essa, de através da poesia, porque eu defendo isso, sabe, Erivelto? A poesia e a arte são capazes de transformar realidades adversas. Então, a gente tentou isso nessa obra, né? Tentar, de alguma maneira, né, fazer florir, né, os nossos sonhos, as nossas esperanças, e eu acho que isso vai acontecer, já está passando. Vamos pôr no tempo nominal gerúndio. A crise está passando, a pandemia está passando, ainda não passou. Eu tenho certeza que brevemente vamos poder realmente, com muita segurança, ainda com responsabilidade, mas poder, né, voltar ao campo presencial e a nós darmos aquele abraço de afeto, de carinho, que eu acho que é o que a gente merece. Excelente, Jorge, que sempre foi um poeta criativo, provocativo, instigante, dando mais uma demonstração do seu talento aí ao lado da Val Melo, criando essa obra de grande sensibilidade coletiva durante o período da pandemia, repetindo o título, A Violeta 19,
uma transmutação pandêmica, uma obra de 2020, já premiada, e aí o Jorge fala um pouquinho sobre ela para a gente. Então, agradecer por esse trabalho tão bonito, Jorge. Parabéns, realmente, esse cuidado, esse carinho, essa preocupação com as pessoas, com a situação coletiva durante a pandemia, só poderia vir de artistas como você e a Valmelo. Então, um beijo para você, um beijo para ela e parabéns. Muito obrigado por terem criado essa obra. Agora, eu queria falar com você de um outro aspecto da tua carreira que está ganhando, assim, um vulto, usar um vulto parece que é um trocadilho, né? Um grande espectro, um grande destaque, que é a tua paixão inicial, que é a tua paixão por um personagem do universo das histórias em quadrinhos que acabou se tornando livros, que acabou se tornando uma forma de linguagem, de dialogar com essa paixão e que está fazendo com que você seja uma celebridade nos eventos ligados às HQs, às histórias de super-heróis, que é a tua relação e o quanto você conhece do personagem Batman. Fala um pouquinho dessa relação com esse personagem, dos livros, das palestras, das participações nos eventos. Conta um pouquinho para a gente desse universo teu e do personagem Batman. Então, como eu disse a você no início da nossa conversa, né, tudo começa ali, né, assistindo aos seriados da TV, né? E no momento em que eu tinha que entreter o meu irmão mais novo, eu tinha que criar histórias, eu tinha que recontar, né, aquilo que eu via. Eu acho que eu não comentei, né, o meu irmão ele tem um problema, uma deficiência, né? Então, mais do que nunca, eu precisava ser, digamos assim, o tomador de conta dele até meus pais voltarem do trabalho. Eu ficava sozinho com ele, então eu tinha que, né, o que eu assistia, eu tinha que, né, fazer aquele clima todo. E o seriado, como eu falei, né, eu sou de uma geração X, né, que cresci assistindo e lendo as enciclopédias, Barça, conhecer o mundo da criança, não tinha nada de internet, não tinha nada disso, né? E também um ponto que eu acho que muitos poetas da minha geração e de gerações anteriores à minha começaram a escrever através do gibi, das histórias em quadrinhos, né? Então, na verdade, foi o seriado Batman, né, produzido pela Fox Television, aquele famoso dos anos 1966, estrelado pelo Adam West e o Burt Ward, que me fizeram ler os quadrinhos do Batman. E ali houve uma identificação incrível, né? Embora tivéssemos um sinal em preto e branco, ainda não era o sinal colorido, só a partir de 71 que nós fomos ter um TV em cores, né? Mas aquilo para mim já funcionava com muita cor, porque eu via, de novo, uma vibração muito grande, aquelas onomatopeias, sock, ball, crash, que eram justamente aquela linguagem onomatopaica, né? Inesquecíveis. Que é a linguagem dos quadrinhos, que foi, né, totalmente foi transportada para a telinha. Então, foi um seriado revolucionário, é como se eu estivesse lendo um gibi eletrônico pela TV. Então, aquilo me causou realmente uma catástrofe. Eu falei, gente, que seriado é esse? E aí eu comecei a ler. E quando eu lia, eu via o Adam West nos quadrinhos. E aí eu comecei a ser um leitor quanto mais dos quadrinhos. E eu sempre defendi os quadrinhos como também literatura, ao contrário daqueles puristas, né, uma Cecília Meirelles, que no início foi contra, muita gente, né, boa da literatura foi contra por causa do abuso, né, de gírias, né, a linguagem muito popular, isso poderia afetar na aprendizagem dos alunos, enfim, das crianças, e já houve no mundo inteiro já houve uma corrente contra os quadrinhos. E eu sempre defendi os quadrinhos. Eu só vou fazer um salto quântico e dizer que hoje o Prêmio Mor da Literatura Nacional, que é o nosso Jabuti, já premia a categoria Histórias em Quadrinhos. É claro que não é aquela arte sequencial de heróis, de Batman, mas se você hoje tiver um conto gráfico, um romance gráfico,
você já pode se inscrever e ser premiado. E eu sempre entendi a nona arte, que a nona arte é a dos quadrinhos, né? Adorei. Assim como o cinema é a sétima, a nona arte, ela tem movimento também na tua imaginação, né? O desenho, as onomatopeias, tudo aquilo. Então, o que acontece é que eu sempre imaginei um dia tentar fazer uma ponte entre cultura pop, que hoje é um mercado em profusão, um mercado extremamente profissional. Hoje você tem convenções, feiras, você tem mega eventos. E hoje uma menina de 15, 16 anos põe estampado uma camisa da Mulher Maravilha tranquilamente. Naquela época era muito complicado, porque na minha geração, menina tinha que brincar com boneca e menino com carrinho, entendeu? Era uma coisa muito, entendeu? Agora, hoje a menina também fala de cultura pop, ela lê quadrinhos também, ela discute com o menino. E olha que coisa interessante, eu sempre quis trabalhar esse mix de linguagens, né? Eu queria pegar da cultura pop, o gênero quadrinhos, e da literatura, o gênero poesia, e fazer um grande mix. Como e quando eu iria fazer isso, eu não sabia. E a minha identificação com Batman foi justamente que quando eu assisti aos seriados, a pronúncia, né, quando o locutor, né, o dublador anunciava os vilões, vilão especialmente convidado Frank Gorshin, eu falava Frank Gorshin, vilã especialmente convidada Julie Newmar, eu falei Julie Newmar, eu imitava, né, Bugs Marriage, aí eu anotava, né, com o meu garrancho, né, eu achava, sem ainda falar inglês nem nada, mas eu achava aquilo lindo. E aí eu fui lendo, aprimorando, e aí eu descobri que eu tinha os meus iguais. Ainda não tendo a internet tão poderosa como hoje, eu comecei a criar um fã-clube. Eu fui presidente da Ordem Filosófica do Homem Morcego. Gente. Né? Fui presidente da OFHM. Inclusive, o Leonardo Vieira, que ele é roteirista também, publicitário, ele não sei se ele ainda está nos assistindo, ele entrou aqui agora. Ele que chegou para mim, ele foi meu estagiário de redação, né, na agência da qual eu fui diretor de criação, da agência de publicidade, e ele falou, vamos montar um fã-clube. Aí ele deu a ideia da UFHM, mas você tem que ser o presidente, porque você é o mais velho da turma, e você é o que mais entende aí de Batman. Aí começamos a criar e conhecemos um grande especialista, se não o maior aqui no Brasil, que foi o Márcio Escoteiro, que foi este meu amigo que cometeu suicídio no ano passado. Infelizmente, ele né, tomou essa decisão num momento muito difícil da vida dele, foi um baque muito grande, mas naquela ocasião nós começamos a criar, né, fã-clubes, e não tinha internet. Então, quando a gente viajava para fora, ou algum amigo trazia um book, né, um art direct, a gente tinha que traduzir, porque lá tinha tudo, acesso a tudo, né? E aí foi quando eu, cada vez mais, comecei a me especializar nessa série de 66. E é claro que eu leio tudo do Batman, eu assisto a todas as franquias do Batman, gosto do Batman como um todo, o personagem, a sua mitologia, me apetecem muito, né? Mas a série de 66 eu acabei me especializando. E aí, quando foi em 2003, não, perdão, 2006, não, 2005, na minha primeira pós, eu apresentei uma monografia e me deram a oportunidade de apresentar um tema. E eu apresentei a força da marca Batman e sua poderosa Bat-franquia. E foi um sucesso retumbante. O professor falou, por que você não faz disso um livro? Ah, professor, não sei o que e tal. E aí, por apoio, né, incentivo de um jornalista amigo meu, Silvio Ribas, que é outro especialista em Batman, ele falou, vou te indicar, porque ele tinha lançado o Dicionário do Morcego, né, com vários verbetes sobre tudo do universo Batman. E ele me indicou a uma editora de São Paulo, que não existe mais, que é a Ópera Gráfica, e eles entraram em contato comigo por e-mail e me solicitaram um trabalho. Parte da minha monografia se transformou neste livro que eu vou apresentar a vocês, para quem não conhece, que foi lançado em 2006, em capa dura, que é o Que Soft lindo. Crash 40 anos da série Batman da TV. Aqui eu conto, né, os 120 episódios analisados, né? O conteúdo deste livro
é um compêndio, na verdade é um dossiê, mas é um compêndio, né, de tudo que eu consegui juntar ao longo da minha vida, desde a minha coleção de anotações, recortes de revistas, jornais, algumas traduções, fotos que eu consegui pegar já no início, né, no início do Google ainda, né? E tudo está aqui, gente. Tudo comentado, analisado. Então eu tenho muito orgulho. Isso aqui é um livro muito raro e eu me sinto muito orgulhoso de dizer isso, porque nem o próprio autor, às vezes eu tenho que comprar o meu livro para revender. Você acredita nisso? Coisas de Brasil, Ah, é né? incrível. Mas é verdade. E depois disso, isso aqui foi o primeiro livro. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui com registro. Foi a primeira vez que eu fui contratado para fazer um livro e ganhar para fazê-lo. Uau. Né? Foi a primeira vez que eu não retirei nenhum centavo do meu bolso para produzir um livro. Eu fui contratado para fazer, ainda cheguei a ganhar um percentual pela venda desse livro, até um ponto que depois eles me disseram um X, disseram que tinha acabado, mas eu acho que não acabou, e virou uma raridade. Olha Né? só. Se vocês virem, né, na estante virtual, por exemplo, nesse livro a 300, 400 reais, eu não tenho culpa nenhuma disso. Mas é É verdade. porque Me já é uma disseram que já raridade, não né? existe esse livro. É. E Livro aí de depois colecionador. eu fiz também o volume 2, que é o contrário do que muitos pensam. Assim, esse aqui foi pelos 40 anos da série, né, no Brasil e nos Estados Unidos. E aqui já os 50 anos, não é simplesmente uma edição atualizada e revisada. Há um outro conteúdo também. Alguma coisa, eu ainda pego o rastro. Aqui eu falo dos 50 anos da série, lá é 40 anos. Né? Só que nesse ínterim, né? Desse ínterim, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Travou agora, você travou para mim. Voltou. Tá. Conexão, Então, voltou. nesse ínterim, antes de completar 50 anos, foi quando eu tive a ideia de lançar, né, O Reverso do Morcego, que é este livro aqui, que na verdade esta capa variante é porque ela foi relançada este ano, essa edição é uma edição comemorativa de 6 anos, e até apenas para retificar o que foi dito agora recentemente, mas é só uma correção. Na verdade, quando eu lancei esse livro, ainda não tinha editora Aventura Editora, ainda era a CQI, mas foi em 2015. Hoje eu estou há 6 anos no mercado editorial e já estou reunindo 70 títulos. Né? Então, Nossa, isso para mim é um tipo de orgulho. Com 5 anos eram 60 títulos, agora com 6 anos aumentou um pouquinho. E o que acontece é que esta foi uma edição comemorativa e uma capa variante em degradê. A capa original de 2015, ela é de fundo branco. E esse foi meu primeiro livro, ou seja, a minha primeira obra premiada, sabia, Erivelto? Pela Academia Brasileira de História em Quadrinhos. E que ela foi massa. inscrita também na UBE, mas eu não fui premiado, me inscrevi. Na Braga HQ, eu fui contemplado. Foi a primeira obra que eu recebi uma premiação, que foi o Reverso do Morcego. O que diz o Reverso do Morcego? Na verdade, são 30 poemas dedicados aos 30 principais vilões do Batman. Mas não é o que muita gente pensa, que é pegar o estereótipo do vilão, né, e fazer um poema sobre. Não é isso. Eu pego os mais insanos, os mais psicóticos, e traço um perfil psicológico de cada qual e trago para a nossa realidade social e condição humana. Portanto, quem ler este livro não precisa entender do universo Batman. Vai entender de que eu estou falando sobre uma pessoa que leva a vida workaholic, sempre às pressas, presa ao tempo, e daí eu dedico a quem? Ao Rei Relógio. Aí eu tenho um poema, que aliás, se você me permitir, eu Por posso favor. ler, que é que é o poema intitulado Marginal, que é dedicado ao Killer Croc, que é o crocodilo assassino, ó, que tem essa ilustração, ó, do Paulo Chacon. Lindo. O Paulo Chacon foi o ilustrador, né, o meu parceiro É ilustrador Paulo dessa Chacon, obra. não é? Paulo Chacon, Um E abraço para ele. ele grande Paulo. E ele fez uma ilustração para cada poema. Neste poema,
há um glossário, né, que explica a origem do personagem, para quem também quer, desperta a curiosidade de saber. Então, ele nasceu, esse personagem, com uma deformação congênita, com as feições de um réptil, e se desviou da sociedade. Daí ter vivido à margem da sociedade. Daí o título marginal. Só que ele se tornou um pugilista e acabou entrando para o submundo do crime. E aí eu pego essa parte da exclusão social como um tema e trago para o meu poema. Então eu digo assim, dedicado ao crocodilo: quando nos teus esgotos a água for tão turva e cercado de lodo entre fezes e musgos, tu te vires à margem da tua sociedade, não sejas bestial para quem não tem culpa. Aguça teu olfato sobre a parte que é podre, a que te discrimina por tua pele escamosa. Se a vida é um ringue, enfrenta oponentes. Se acaso te excluem, luta por teus direitos e devolve o amor a esta grande cidade, a mesma onde nasceste e cresceste sob sonhos, e que agora, bem mais bruta, por ser apenas bruta, cauda, garras e dentes, quer arrancar-te o couro. Uau, uau. Ô, Jorge, E eu tenho, por exemplo, sim, a Gatuna, a mulher gato. E aí, a mulher gato, hoje, ela é parceira do Batman, mas é a vilã. Mas ela é a figura do empoderamento feminino, né? Ela seduz homens e mulheres, ela tem uma independência, uma autossuficiência como mulher. Ela não precisa de nada de ninguém. Ela é ela por si só. E aí, neste poema, intitulado Gatuna, dedicado à mulher gato, eu digo: rompe a calma da noite azul, o salto firme da gatuna, lua baixa a pratear o corpo, sedutora dominatrix, masculinos e femininos. É sob a sombra de um morcego que resplandece a joia rara, e a febre do arranhão do amor é o artifício da vilã, qual o fogo que a faz mulher. Fêmea deitada sobre as telhas, nem toda gata cai de quatro. uau. Ô, Jorge, você sabe que, por dever de ofício, o presidente de uma associação acaba, em algum momento, né, quando concede uma entrevista, né, quando está em algum evento, acaba, de alguma forma, dedicando um espaço para falar da associação, do grupo ao qual pertence, da associação que preside, e você é membro, presidente de uma associação importantíssima, que é a Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro. E sei que você é um presidente muito atuante, então eu queria que você, se puder falar, falasse um pouquinho dos planos, dos projetos da APERJ, para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, porque eu sei que tem muita coisa acontecendo e muita coisa ainda para acontecer na APERJ, né? É. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer a todos e todas que eu jamais imaginei, jamais passou pela minha cabeça, Erivel, me tornar presidente da PERJ. Quando muito, eu me tornei membro da PERJ, né, um poeta associado, e eu queria dizer a todos, se cheguei a esta função, a esta missão, que muito me honra, porque eu tinha na cabeça que a PERJ foi a primeira, tinha não, ainda tenho, né? Foi a primeira casa literária a me abrir portas. Os meus primeiros prêmios literários significativos, seja como intérprete, seja como autor, como poeta, foram a PERJ que me concedeu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, quando eu me encontro, falo com a nossa querida Eurídice Espanhol, quando eu me lembro daquele saudoso tempo em que nós fazíamos o Duo Sem Fronteiras, né? E naquela época eu, Vânia e ela, nós estávamos muito juntos, e tal, porque ela é a idealizadora e realizava, coordenava o projeto Poetas Sem Fronteiras. Nós realizamos um duo, né? Um roteiro, né? Com poemas meus e dela, né? É a Eurídice. E quando hoje, por telefone, falo Eurídice, quem poderia imaginar que hoje você seria presidente da União Brasileira de Escritores e eu da PERJ? Não passava isso pela nossa cabeça, né?
mas a coisa foi acontecendo de uma forma. Eu acho que tudo na minha vida é um desafio, né? Parece que o desafio é que me chama. E como eu disse agora há pouco, eu sou uma pessoa sedenta por realizações. Então, eu peguei a chamada velha guarda da Aperj, com muita honra, conheci muita gente que me ensinou muito, e eu abro um espaço aqui para agradecer muito o nosso eterno presidente, né, Sérgio Jerônimo, Beijo que para ele é a ele. própria história viva, ele é a história viva da Aperj, ele muito me apoiou, e a nossa querida, né, Messode Benoliel, Ah, né, que vai completar agora em novembro, acho que semana que vem ela vai completar acho que 88 anos, né? maravilhosa. 88 Beijo para anos. ela. Ela foi a nossa primeira presidente. A nossa querida Glenda Maia, que ainda faz parte da diretoria, são assim Beijo, Glenda. pilares, né? São, Você pilares só está falando dessa construção. baluarte, Jorge. São os baluartes. Isso mesmo. Então, assim, o que aconteceu foi que o que aconteceu, o que acontece com a maioria das pessoas em qualquer instituição. Por exemplo, você citou agora no meu currículo, também fui diretor do Sindicato dos Escritores, né? Nas gestões do Edir Meirelles, né? E nas gestões do nosso querido Quiroga, num período curto em que ele foi presidente, depois houve o mandato tampão do Tanus como vice-presidente que assumiu a presidência, e depois ele se candidatou e foi eleito, e eu continuei na diretoria, mas infelizmente naquele momento, Beijo para o Edir né, Meirelles, beijo para o Tanucci Cardoso e nossos grande respeitos à beijo memória para do nosso todos querido eles. Marcos Vinícius Quiroga sempre. Isso, isso. E aí, infelizmente, o fim do sindicato foi inevitável, né? Havia uma inadimplência muito grande e aquele espaço não era nosso, era emprestado. Aí, quando tomaram aquele nosso espaço ali na Tijuca, a gente ficou literalmente sem casa. Tentamos ocupar alguns espaços, mas não tivemos fôlego para segurar a pressão. E aí, quando chegou a oportunidade de eu ser diretor suplente, eu fui assim, olha, gente, eu não tenho tempo para nada, vou compor. Aí, quando o Sérgio me chamou para diretor de comunicação social, ele falou assim, olha, eu estou te chamando, mas eu quero você mais próximo para a gente trocar, né, para a gente saber mais sobre a pedra, eu quero que você entenda mais como funciona a pedra. Tudo aquilo eu ouvia, mas não podia imaginar que algum dia faria algum sentido. Mas realmente eu entendi mais como as coisas funcionavam. E uma coisa que ele me falou que eu nunca mais me esqueci. Isso tem a ver com o filme que eu escolhi, O Advogado do Diabo. Você tem que conhecer o outro lado das pessoas. Uma coisa é a relação que você tem com o seu colega, o seu amigo, né, de letras, que é o poeta a poeta. Outra coisa é quando você é editor desse poeta ou dessa poeta, já é uma outra relação. E eu tenho oficina de editores, então eu sei o que é isso. E outra relação você vai conhecer quando você assumir, né, uma função, eu não digo cargo porque não é remunerado, né, mas uma função de relevância, como por exemplo na PEJ, aí que você vai conhecer quem é quem. Você vai conhecer, né? E é verdade, Erivelto. Eu só passei a conhecer mais as pessoas depois disso. E aí o que aconteceu? Foi a primeira gestão, né, de tantas dele. Ele foi presidente durante 6 gestões, ou seja, por 12 anos ele foi presidente dos 32 da PERJ e chegou a fazer parte de quase todas as diretorias. Só na minha que ele falou que ele não foi, mas na verdade a história toda foi que num dia em que nós iríamos discutir a pauta do ano e da renovação, ele me entrega o cargo, né, a função, e eu sou surpreendido com aquilo. Eu falei, não, eu não vou deixar que a PERJ siga, né, os mesmos rumos, né, que o sindicato infelizmente seguiu. Essa foi a minha primeira casa a me abrir portas. Eu vou lutar por ela. E descobri, já que foi uma carta de renúncia, né, em caráter irrevogável por parte do vice-presidente, que é o nosso querido Mozart Carvalho, eu falei, Sérgio, você se afasta, eu entro como mandato tampão, depois a gente, né, monta uma chapa e tal. E eu estou achando, Erivelto, que no final do ano, isso foi no início de um ano, né? Estava no último ano desse última gestão do Sérgio. Eu achei que ele iria voltar. Ele falou, me deu um tapinha nas costas, Jorge, siga, continue, eu apoio. Aí eu falei, então você vai ser o presidente de honra, o conselheiro, assim como a Messode. Aí eu fiz a primeira gestão com muita dificuldade, fui entendendo,
E aí me candidatei novamente, mas montei uma diretoria muito boa, só que nós fomos, né, novamente atingidos por essa pandemia, né? Nos frustramos muito. Porém, o que aconteceu este ano, de diferente do ano passado, que mesmo assim, no ano passado, realizamos a Mostra de Poesia Contemporânea na edição virtual, com a edição virtual, e o nosso querido diretor de comunicação social, o poeta Luiz Otávio Oliani, né, sob a curadoria dele, ele idealizou um projeto que é a PEG Lê, o poeta apergiano, a poeta apergiana. Beijo pro Oliani, eu adoro Oliani. Isso. Este ano, Erivelto, só para resumir a minha gestão, no segundo mandato, né, vem aí o terceiro, já a novidade, né? No segundo mandato, eu digo a vocês que em plena pandemia entraram, eu vou repetir, tá? Entraram 15 poetas. Máximo. Em plena pandemia. Foram 15 adesões, né? Só houve uma saída por um motivo muito particular, uma pessoa que havia entrado há 3 anos, mas solicitou para sair, e entraram 15 em plena pandemia. Isso é um excelente, né, sinal de que nós estamos trabalhando seriamente, com muita garra, com muita dedicação. E eu me orgulho muito disso, que eu penso de desenvolver uma gestão democrática com a participação de toda a diretoria. E este ano nós temos 3 atividades virtuais. Uma sob a curadoria do Oliani, que é a PERJ Lê a Poesia Nacional, vários poetas homenageados que não são apergianos. A nossa diretora Valmelo idealizou 2 projetos, que é a Dica Literária, que é o lançamento dos livros dos poetas associados, e a Rota da Poesia, que são poemas dos nossos poetas, e ela foi a curadora pela segunda vez no campo virtual da Mostra de Poesia Contemporânea. Eu fui o curador de 6 encontros virtuais, e agora virá o último, no dia 13 de dezembro, do Te Encontro na PERJ, e também sou o curador das palestras online. Nós contamos com a Amélia Alves, nossa querida Amélia Alves, nós contamos com Luiz Otávio Oliani como palestrante, nós contamos com Mozart Carvalho, com Carla Júlia, e agora, na próxima segunda, daqui a uma semana, estaremos nessa hora aqui mais ou menos, recebendo a nossa palestrante Celi Luz, que é a nossa diretora secretária. Um time maravilhoso, a PERJ só tem gente boa, imperdível. Parabéns a todos e todas. Para resumir, e mais uma observação, na nossa sigla, além de ser Associação Profissional de Poetas, aí o certo sim seria, antes era do Rio de Janeiro, mas como nós não temos uma sede, nós temos delegados regionais em outros estados e também no exterior, nós preferimos trocar a preposição do e botar o no estado, porque no estado fica sendo a nosso campo de atuação matriz, né? Mas a gente recebe também todos. Então, hoje a PERJ quer dizer Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. E nós fizemos uma festa belíssima no campo virtual, que foi no dia 11 de abril, que este ano nós completamos 32 anos. E esperamos, Erivelto, com muita fé e perseverança, completar vários anos aí, né? E essa nova diretoria que deve continuar basicamente a mesma, com algumas mudanças, mas queremos chegar ao 35º evento comemorativo da PERJ. E é isso. História linda, vida longa para a PERJ, saúde e cada vez mais sucesso para todos e todos os seus membros e membros, as pessoas todas que fazem parte da PERJ, gente querida, algumas pessoas um pouco mais próximas a mim, outras que eu tenho uma admiração à distância, sempre que posso acompanho o trabalho. Então, maravilha de projeto, quanta coisa para acontecer, quanta história bonita no dia a dia da PERJ. Isso é maravilhoso. E eu queria, se você me permitir, Jorge, aproveitar essa oportunidade para saudar os poetas e as poetas da PERJ com um poema seu, que eu escolhi no seu livro, está aqui, Surreal Semelhante, A Lâmpada. Diz assim: há dias em que amanheço com a mente cansada, com o corpo exausto e a alma entregue como a de Fausto. Há dias em que pela fresta da persiana tenho a visão de um Deus nublado, magoado comigo por alguma palavra urbana. Mas o cheiro azul que toma o quarto é um anjo de asas abertas soprando para mim. Tanto mais fugidia a fé, mais luzidia a lâmpada.
luz de Deus naturalmente elétrica e soberana, onde filamentos acendem olhos mais críveis contra os meus. Jorge Ventura, Olha, o poema Lâmpada. muito obrigado. Então, Muito é obrigado. um dos meus poemas preferidos da sua autoria. Eu que sou um fã do Muito seu obrigado. trabalho, tenho nesse poema um dos meus preferidos. Jorge, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, que estão nos acompanhando. Os coraçõezinhos estão subindo aqui na tela, estão comentando, mandando mensagens carinhosas para você. Muito obrigado a essas pessoas todas, sem exceção, que estão conosco, que deram uma passadinha. Eu fico muito agradecido, muito comovido pela presença, pela participação. Quero aproveitar ainda o prestígio da sua presença e das pessoas que acompanham o seu trabalho para convidar a todos e todas para que na próxima sexta-feira nos acompanhe às 20 horas. Eu vou conversar com a professora Gabriela Silva. Ela vai conversar conosco sobre o filme Transpointing. Ela é professora convidada da Universidade Federal de Lavras, é uma especialista em literatura portuguesa, desenvolve trabalho maravilhoso com a obra de Fernando Pessoa, com a obra de José Saramago, entre outros autores e autoras. Então, convidando a todos e todas para nos acompanhar na próxima sexta-feira, a nossa conversa com a professora Gabriela Silva. Jorge, tenho muito que agradecer a você, falar mais uma vez da minha admiração, do quanto eu sou feliz por ser seu amigo, por acompanhar a sua trajetória poética, o quanto eu sou grato a você por todas as vezes em que você tão generosamente abriu espaço, prestigiou com a sua presença, com o seu talento, com o seu trabalho, a minha carreira. Então eu vejo você com muita admiração, com muita gratidão e tenho certeza, é uma carreira de muita luz, de muito talento, de muita realização. A gente falou aqui em um pouco mais de uma hora, apenas um pouco, do tanto, da quantidade de coisas maravilhosas que Jorge já realizou e tem realizado ao longo da sua carreira. Então agradeço muito a você pela presença, parabenizo pelo trabalho, fico honrado com a deferência de você ter tirado um tempo, até mesmo durante um feriado, para conversar comigo, para conversar com as pessoas que acompanham o projeto, e abro espaço, então, para suas considerações iniciais. E, se você me permitir, gostaria de pedir para você, em algum momento, né, que você dissesse pelo menos mais 2 poemas seus para marcar esse momento do nosso encontro. Então, abro espaço, inicialmente, para suas considerações finais. Eu falo primeiro os poemas e depois as considerações Por finais. favor, por favor. Tá. Então, eu gostaria, então, de ler aqui o poema A Face e a Força, que foi um poema que eu apresentei, né, em 2006. Quer dizer, na verdade, esse livro, Faca de Ponta, Fogo de Palha, é um livro que eu dedico a todos os poetas que escreveram, os poetas regionalistas que escreveram sobre as raízes brasileiras, né? E esse poema fala da luta do homem do campo, né? A luta pelo seu chão. E eu apresentei no palco da ABL, da Academia Brasileira de Estava lá Letras, com a assistindo. presença do nosso querido, né, Primitivo Paz, nosso irmão, nosso pai, nosso querido, meu querido Erivelto, com a presença de 3 grandes que se foram, Aloysio Rezende, Cário Trindade e Quiroga. E curioso, né, os 3 que compuseram a banca, os 3 que foram para o andar de cima, né, foram pessoas assim que nos ajudaram muito, muito. Cada qual tinha sua oficina e o Aloysio tinha um Poveb, né, que a gente frequentava, né, Queridos e vez por saudosos. outra. Nós estávamos prestigiando também na Barra a nossa querida Mariângela Mangia. E eu interpretei A Face e a Força, né, uma performance do Facão, que diz o seguinte: guardo 5 segredos nos dedos desta mão. Faço a soma dos medos na folha de urtigão. Tudo à volta entristece, o ermo, o solo, o entrevero. A farsa, face a face com a força, mas fere, face invertida e falsa, a façanha da foice. Nem a faça falsete, nem a força forçada. A recusa do chão, só uma face ferida. A farsa contra a força é poesia impune, mas peço um canto santo, onde tondura a faça, onde tom lume a força. A fé já não me aplaca. Ponto de desencanto, eu canto minha prece, bem na ponta da língua, bem na ponta da faca. Que lindo, parabéns.
E eu gostaria de falar o último poema aqui desta noite, que é o poema Tribal, e aí eu já faço um gancho, que assim como este poema, né, se transformou numa belíssima música, com a composição do querido Eduardo Soares, outros poemas e de outras obras minhas também foram transformadas em belíssimas melodias. Você tem A desenvolvido ponto esse da trabalho participação. como letrista, não é? Isso, com Eduardo Soares, com André Marçal, com a minha querida Jussara Freire, com a Joyce Kelly, com Marvin Bernardo, com Bira da Flauta, são alguns dos parceiros musicais que eu tenho. E este poema, intitulado Tribal, foi dedicado ao nosso querido Edir Meireles, que diz assim: se nossos índios são índios, aqueles índios também são. Não sei se índios só são índios, ou se índios também são árvores, ou se os morros são índios, ou lagos, ou se os índios são chuvas, ou sóis, ou se os rios não são índios, como são os bichos e os seringais, ou o fogo e os vendavais. Sei que são mamelucos, caboclos, mulatos e cafusos, por que não? Índios são pedras de outras pedras. Se nossos índios também são pedras, índios são terras de nossa terra. Muito obrigado a todos. Queria agradecer a presença virtual de vocês que compuseram essa seleta audiência dessa belíssima noite de fim de feriadão. Queria agradecer a você especialmente, Erivelto, pelo convite feito a mim, que muito me honrou e me emocionou. Eu queria dizer que você é um querido meu por toda por ser testemunha essa minha estrada, por esse meu percorrer, né? Dessa estrada, dessa trajetória toda. Você, que eu também o acompanhei, a sua ascensão, eu falo isso também com muito carinho, tá? Porque eu sou seu fã também, e eu sei o quanto você se dedicou. Eu que o conheço de longa data, eu vi o início, seu início difícil, falou, Jorge Ventura, eu estou estudando, eu quero cada vez mais aprimorar. E como você cresceu, meu amigo, como você chegou lá, você também é uma pessoa que eu tenho que dar as mãos e aplaudir também, porque Querido. você é um cara bem-sucedido, você é um cara de sucesso, você também é uma pessoa sedenta por realizações. Parabéns, Erivelto. Erivelto Reis, eu tenho você como um amigo, como um grande mestre, tá? Um grande poeta, um homem das letras, e agora você também, né, como um grande cerimonialista, um grande apresentador, né, desse seu projeto virtual belíssimo. Isso só fez abrilhantar o meu currículo e somou realmente valor, né, para a minha trajetória litero-artística. Muito obrigado de coração. Uma boa noite a você e a todos que nos assistiram. Jorge, muito obrigado pelas palavras. Olha, fico comovido demais. Sou fã do seu trabalho, sou fã da pessoa que você é e elevo o meu pensamento para que só coisas maravilhosas aconteçam na sua vida e na sua carreira. E queria, se você me permitir, duas coisas. Mandar um abraço para o Pedro Ventura, seu filho, né? Obrigado. Um abraço Aí, para ele, um Pedro, querido. E me irmanar a você na memória de um grande amigo nosso, querido, que também já se foi, Dalmo Saraiva, dedicar esse nosso momento, essa nossa conversa, à memória do queridíssimo Dalmo Saraiva e a todos os nossos irmãos e irmãs poetas. Um beijo para você. Ah, ele aí, ó. Um beijo para você e até a próxima, se Deus quiser. muito obrigado a todos e muito obrigado a você, Erivelto, por essa oportunidade. Uma boa noite. Beijo, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até sexta. Tchau, tchau.